Então, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a todos aqueles que nos vão ver e dizer que a nossa apresentação está relacionada com os contributos da leitura em voz alta para a aprendizagem da leitura. Então, sabemos que a linguagem é crucial para a vida em sociedade e é ela que nos permite comunicar, adquirir conhecimentos, transmitir informações, compreender um pouco o mundo que nos rodeia e desenvolvermos-nos enquanto seres humanos. Para a formiga, a linguagem é uma forma de comunicação através de símbolos que possibilita a representação de pensamentos e ideias. A linguagem é iniciada nos primeiros anos de vida através de gestos e divide-se em dois sistemas. Um primeiro sistema relacionado mais com as questões auditivas e o segundo sistema relacionado com questões visuais, nomeadamente com a leitura e a escrita. Agora, em relação à leitura, sabemos que a missão crucial do primeiro ciclo do ensino básico é o de assegurar a aprendizagem da leitura e da escrita, atividades que são complementares uma da outra. Para Ribeiro, é através da leitura que o ser humano adquire novos conhecimentos, atinge o sucesso escolar, profissional, a liberdade e a ascensão social, sendo, portanto, considerado também uma fonte de prazer. Para Mialaretti, a leitura é a capacidade de transformar uma mensagem escrita numa mensagem sonora de acordo com certas leis precisas. Já para Sim, a leitura é a competência que implica converter o código escrito nos fonemas dessa língua. Existem duas competências inerentes à aprendizagem da leitura, sendo elas a consciência fonológica e o domínio do princípio alfabético. Além disto, existem dois processos cognitivos implicados na leitura, sendo eles a descodificação e a compreensão, que apesar de serem processos distintos, são processos que estão relacionados um com o outro, uma vez que déficits ao nível da descodificação podem comprometer os processos compreensivos. A leitura implica também... existem alguns modelos teóricos da leitura, que dizem respeito à forma como os leitores realizam a sua leitura, dos quais se destacam três modelos: os modelos ascendentes, os modelos descendentes e os modelos interativos. Os modelos ascendentes são conhecidos por serem utilizados numa fase inicial de aprendizagem da leitura, na qual a leitura parte da percepção das letras para as palavras e destas para as frases. O inverso acontece com os modelos descendentes. Já os modelos interativos são modelos utilizados por leitores proficientes e caracterizados por utilizarem competências e capacidades de ordem superior e inferior. Em relação aos modelos de aprendizagem da leitura, a importância da leitura tem vindo a fazer com que os autores se debrucem um pouco sobre este tema e os autores acreditam que a leitura resulta de um processo contínuo, outros acreditam que é um processo no qual as crianças passam por diversas fases. De acordo com o modelo de Jutta Fritz, a aprendizagem da leitura decorre segundo três etapas: a etapa logográfica, a etapa alfabética e a etapa ortográfica. Já de acordo com o modelo de Henry, a aprendizagem da leitura decorre segundo quatro fases: a fase pré-alfabética, fase alfabética parcial, fase alfabética total e a fase alfabética consolidada. Além disto, começaram também a surgir alguns métodos de ensino da leitura, nomeadamente os métodos fónicos ou sintéticos e os métodos analíticos ou globais. Os fónicos ou sintéticos, como é o caso do método João de Deus, valoriza-se a descodificação numa fase inicial, começando-se pelo estudo da palavra, passando-se para as sílabas, para as palavras, começando-se pelo estudo da letra, passando-se para as sílabas, para as palavras e posteriormente para as frases e textos. O mesmo não acontece nos métodos globais ou analíticos, como é o caso do método de movimento da escola moderna, no qual se partem das palavras ou frases e enfatiza-se a importância do significado do texto numa fase inicial. Há quem fale ainda nos métodos mistos, que combinam os dois e que surgem da incerteza que o método puro seria o ideal e o mais correto. Para Esteves, a fluência na leitura divide-se em três dimensões que contribuem para a compreensão do texto. Uma primeira dimensão está relacionada com a descodificação das palavras, à qual se segue a velocidade, a dimensão associada ao número de palavras corretamente lidas por minuto. De seguida, fala-se também na prosódia, que é a dimensão relacionada com a expressividade e o ritmo da leitura. De acordo com a mesma autora, a fluência na leitura permite que a criança esteja disponível para compreender o que lê, ao ler de um modo rápido e preciso, sendo, portanto, uma característica de bons leitores. Agora, em relação à leitura em voz alta, sabemos que ler é uma tarefa muito complexa e, se olharmos atentamente para o programa em metas do primeiro ciclo, percebemos que os alunos à saída do primeiro ano devem ser capazes de ler corretamente, no mínimo, por minuto, 25 pseudopalavras, 40 palavras de uma lista de palavras e 55 palavras com articulação e entoação consideradas razoáveis. Mas, afinal, o que é isto da leitura em voz alta?
De facto, a leitura em voz alta remete-nos para a oralidade. De acordo com Marx, não se trata apenas de unir sílabas, mas de interpretar as palavras que lá se encontram, fazendo uso do ritmo, da entoação, da projeção da voz e da boa dicção, encarnando ainda a voz do sujeito literário. Já Nóbrega define a leitura em voz alta como uma prática leitora que contribui para a melhoria de hábitos, capacidades de compreensão e interpretação de textos dos leitores, dadas as suas características e especificidades. Já segundo Jean, a leitura em voz alta remota a uma época na qual as palavras não estavam separadas e a pontuação era incerta. Ela era utilizada em rituais, momentos religiosos e de magia, em eventos de caráter público pelos grupos elitistas, tendo visto os seus dias contados com a implementação da República em Portugal. A importância da leitura em voz alta tem sido consensual e acredita-se que deve ser trabalhada no primeiro ciclo do ensino básico. Para Belisá, o trabalho sobre a leitura em voz alta pode servir diversos objetivos, nomeadamente como instrumento de avaliação, como a prática da própria leitura em voz alta ou como um objeto de fruição e de partilha estética. Além disto, a leitura em voz alta pelos próprios alunos tem algumas vantagens, nomeadamente o desenvolver de competências linguísticas, o facto de permitir dar voz às histórias e encarnar as personagens, aumenta a autoestima e a autoconfiança, permite estabelecerem-se relações com o professor e os outros colegas, a atribuição de feedbacks possibilita a melhoria, faz com que os alunos sejam capazes de compreender as características dos diferentes tipos de texto e a importância dos sinais de pontuação, promove o gosto pela leitura e é capaz também de aumentar o léxico dos alunos. A leitura em voz alta tem algumas características e especificidades, nomeadamente o facto de implicar o uso do ritmo, da entoação, da projeção da voz e o trabalho sobre a dicção, o facto de exigir que o aluno seja capaz de dar vida aos sinais gráficos que se encontram mortos no papel e de dar voz aos escritos que se encontram ausentes. Em momentos de leitura em voz alta, o leitor deve mostrar vivacidade e espontaneidade, de modo a cativar os ouvintes e respeitar as sílabas tónicas das palavras lidas, o que, segundo Cruz, é muito complexo, é muito difícil e só a prática é que torna esta tarefa automática. Para Landeiro e Pastorello, é importante terem-se em conta alguns aspectos nos momentos de leitura em voz alta, sendo eles o domínio da respiração, a altura da voz, o timbre, a dicção, a acentuação, a entoação, a postura, a expressão facial e os gestos. Os autores também sugerem algumas estratégias para a leitura em voz alta, nomeadamente a leitura dramatizada de textos, momentos de leitura a pares com auto e heteroavaliação, a leitura de textos com diferentes intuações, a realização de concursos de leitura, de podcasts, ateliês de leitura, momentos de leitura em coro, a pares com a atribuição de feedbacks, a leitura de lista de palavras, a leitura mediada pelo professor ou por outro leitor proficiente. Contudo, para Moreira, uma aula de português deve ser ativa, significativa, criativa, lúdica e formativa, devendo também ser uma aula dinâmica e proveitosa para todos os alunos. Além disto, devem existir diversos momentos nas aulas e as leituras devem partir essencialmente dos interesses e motivações dos alunos para que se tornem também motivados para a aprendizagem. Em relação ao papel do professor, e apesar da crescente importância do papel do aluno como um agente ativo no processo de aprendizagem, atualmente o professor continua a ter um papel muito importante em contexto de sala de aula. Assim, segundo o Decreto-Lei nº 241 de 2001, faz parte do papel do professor promover a autonomia dos alunos, desenvolver nos alunos o interesse e o respeito pelos outros, promover a participação ativa na vida em sociedade, relacionar-se com os alunos e os demais agentes educativos com vista à integração dos mesmos no meio escolar, promover um clima de respeito e confiança, organizar os espaços, as atividades, o grupo e os materiais para que os alunos possam ter experiências de aprendizagem significativas. Cabe também ao professor aproximar as suas intenções aos interesses dos seus alunos, uma vez que supõe que a escola acompanha a evolução da sociedade da qual os alunos fazem parte. Para Leite, cabe também ao professor proporcionar os momentos em que os alunos possam não apenas ouvir leituras expressivas, mas também serem eles a fazê-las. Pois, segundo Leite, se o adulto fizer uma leitura sentida e expressiva, a criança interiorizará a ideia de que ler um texto em voz alta pressupõe a preocupação do leitor em conferir vivacidade ao texto. De acordo com Moraes, e de facto eu acho que esta é uma ideia muito importante, a leitura em voz alta, quando é feita pelos adultos, é lembrada continuamente pela maioria das pessoas como uma das suas primeiras associações agradáveis com a leitura. Assim, ler para os alunos é o método mais eficaz e mais efetivo para se criarem leitores capazes, os quais vão optar por ler durante toda a sua vida. Posto isto, em relação a este estudo surgiu devido à existência de poucas investigações sobre o mesmo,
ao facto da leitura em voz alta não ser trabalhada com frequência no contexto em que estivemos inseridas e devido à nossa curiosidade em conhecer o contributo da leitura em voz alta na aprendizagem da leitura. Assim, os objetivos desta investigação foram compreender em que medida a leitura em voz alta é importante numa fase inicial de aprendizagem da leitura, desenvolver a leitura em voz alta, conhecer a percepção da professora cooperante relativamente à leitura em voz alta e em que medida as suas práticas receberam os contributos da investigação. Assim, como questão principal de investigação surgiu em que medida a leitura em voz alta é importante numa fase inicial de aprendizagem da leitura. Assim sendo, este trata-se de uma investigação qualitativa, segundo o paradigma interpretativo. É então uma investigação-ação, que é o tipo de investigação que mais se relaciona com a educação, é uma investigação participante, mais prática, cíclica e autoavaliativa, que consiste na recolha de informações com o objetivo de se promoverem mudanças sociais. Assim, neste estudo, foram promovidos alguns momentos de leitura mediada pelo professor, tendo estes ocorreram em 10 minutos diários, 5 momentos de leitura a pares e 2 momentos de leitura em coro. Os momentos de leitura a pares, os alunos começaram por ler algumas listas de palavras, depois passaram então a ler frases e finalizaram com um pequeno texto. Já no momento de leitura a coro, começaram com palavras escritas no quadro branco e posteriormente com palavras e frases escritas no quadro interativo da sala, que foram gravadas para que eles pudessem ouvir e atribuírem feedbacks às suas próprias leituras. Assim, os participantes foram os 26 alunos do primeiro ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 6 e os 7 anos, alguns acompanhados pela psicóloga e pela terapeuta da fala e outros com alguns comportamentos diferenciados do grupo. Além disto, participou na investigação também a professora titular de turma. Esta investigação decorreu numa instituição de ensino privado, na área metropolitana de Lisboa, e o grupo tinha algumas potencialidades, nomeadamente o facto de serem muito autónomos, a relação entre pares ser muito positiva, era um grupo também participativo, comunicativo, que demonstrava interesse pelas tarefas que lhes eram propostas e que revelava muito gosto pela leitura e pela hora do conto. Em relação aos instrumentos de recolha de dados, foram escolhidos métodos de observação direta participante e métodos de observação indireta. No caso dos métodos de observação direta participante, foram registadas notas de campo e, em relação aos métodos de observação indireta, foi feita a análise documental e uma entrevista semi-estruturada à professora cooperante. Em relação aos procedimentos de recolha, tratamento e análise de dados, foi feita então uma análise de conteúdo, que é o método mais utilizado na análise de dados qualitativos, que corresponde a um conjunto de técnicas de pesquisa cujo objetivo é a busca dos sentidos ao sentido de um documento. Para Bardin, este é um método que exige a codificação dos dados e a realização de inferências e que sugere uma análise de conteúdo organizada em 3 fases, sendo elas uma pré-análise, a exploração do material e, posteriormente, o tratamento dos resultados, a inferência e a sua interpretação. Assim, para que se procedesse à análise de conteúdo, no caso das sessões de leitura, foram feitas algumas grelhas, divididas em temas, categorias, subcategorias e unidades de contexto. No tema das estratégias implementadas, o tema para a análise de conteúdo foi a importância da leitura em voz alta, as categorias destacam-se então a importância da leitura mediada pelo professor, a importância da leitura a pares e a importância da leitura em coro. Em relação às subcategorias, foram definidas como subcategorias o gosto pela leitura, o estabelecer de relações, o conhecimento de diferentes tipologias textuais, o aumento da autoestima e autoconfiança, o aumento do léxico dos alunos, a avaliação das leituras para que existissem melhorias. Já no âmbito da entrevista à professora cooperante foram definidos 3 temas, nomeadamente a caracterização do entrevistado, a importância da leitura em voz alta e as estratégias promotoras da leitura em voz alta, que foram também divididos em categorias, sendo elas os dados pessoais, a formação, a opinião sobre a leitura em voz alta e, por último, as práticas conhecidas e a prática pedagógica da própria professora cooperante. Posto isto, foram então escritas algumas unidades de registro e algumas unidades de contexto para as quais foram transcritas exatamente com as palavras da professora cooperante as respostas que nos foi dando no decorrer de toda a entrevista. Assim, chegámos então a resultados após a análise de conteúdo e conseguimos perceber que a estratégia de leitura mediada pelo professor, implementada diariamente, possibilitou a recolha de mais dados e melhores resultados. Então, a leitura mediada pelo professor traduziu-se em melhorias relativas ao gosto pela leitura por parte dos alunos, que começaram a questionar quando não havia oportunidade de lermos uma história, porque é que não íamos ler, se hoje não íamos ler, se podiam ir ler um livro quando terminavam todas as tarefas.
o que é ótimo porque, de acordo com Neves, os alunos que gostam de ler e que, consequentemente, aprendem hábitos de leitura mais conscientes obtêm melhores resultados e mais sucesso escolar. Além disto, estes momentos de leitura possibilitaram também o estabelecer de relações entre o professor e o aluno. E a sensibilidade para a importância da partilha, pois os alunos começaram então a questionar se no dia seguinte poderiam começar a trazer livros e ajudar a ler na hora do conto. Segundo Picanso, este estabelecer relações também é muito importante, pois ao estabelecerem-se relações entre o professor e o aluno, contribui-se de forma positiva para o desenvolvimento intelectual e social dos alunos e possibilita-se que o processo educativo seja marcado por um clima de envolvimento e confiança. Além disto, os momentos de leitura mediada pelo professor fizeram com que os alunos conhecessem novas tipologias textuais, porque, por exemplo, os alunos não estavam habituados a ler revistas e quando eu comecei quando começámos a trazer revistas para a sala de aula, eles começaram por nos questionar uma revista, mas porquê é que estamos a ler uma revista numa sala? E posteriormente foram-se habituando também a esta tipologia e a outras. Além disto, a leitura a pares foi também notória a sua importância. Ela contribuiu para o aumento da autoestima e autoconfiança dos alunos, salvo exceções em que os alunos que tinham algumas dificuldades acabaram por ser gozados porque tinham palavras sublinhadas a branco. Estes comportamentos exigiram uma conversa entre nós e os próprios alunos, que fez com que estas situações deixassem de acontecer e os alunos começaram então a compreender que se estavam na escola era para aprender e que se soubessem tudo não precisavam de estar na escola e não precisavam de estar numa aula, não precisavam de estar a trabalhar. Além disto, a leitura a pares possibilitou também estabelecerem-se relações entre os alunos e também a sensibilidade para a importância da partilha com o outro e contribuiu para o aumento do léxico dos alunos. Além disto, a atribuição de feedbacks possibilitou melhorias nas suas leituras. Por exemplo, houve casos em que um colega pediu ao outro que lesse de novo a sua frase porque tinha percebido que ele se tinha enganado e o colega depois disse: pois, não é com, é sem. Pronto. A leitura em cor, apesar de implementada menos vezes, traduziu-se também em melhorias. Esta contribuiu para uma melhor dicção, colocação da voz e fluência na leitura dos alunos e possibilitou a atribuição de feedbacks e, consequentemente, melhorias nas suas leituras. Segundo Sprinthal, e partindo das descobertas de Skinner, os comportamentos inatos ou adquiridos são selecionados de acordo com as suas consequências, ou seja, se eu ler de forma incorreta e for chamada a atenção que não é assim que se lê, que é de outra maneira, então eu vou-me esforçar para que consiga ler de forma correta. Se eu leio de forma correta e sou chamada a atenção que se me dizem que estou a fazer bem, que estou a ter um ótimo desempenho, então eu vou-me esforçar para continuar a ter este desempenho positivo. Em suma, as estratégias implementadas com maior frequência foram aquelas que possibilitaram melhores resultados e mais observações, contrariamente à estratégia de leitura em cor, implementada em apenas 2 sessões. Em relação à entrevista da professora Cooperante, a mesma definiu a leitura em voz alta como a leitura em que os alunos dão voz às letras em vez de lerem para dentro, usando a oralidade. Referiu também que é a base de toda a aprendizagem e que é muito complexa, não apenas decifrar um conjunto de sons seguidos. A professora Cooperante acredita que a leitura em voz alta deve começar a ser trabalhada no primeiro ano de escolaridade e que o professor tem um papel muito importante, pois se não dermos aos alunos um bom modelo que faça com que consigam aprender estas regras, eles não vão conseguir perceber o que é realmente a leitura e o que devem ter em conta durante a mesma. Em relação aos aspectos positivos sobre o trabalho da leitura em voz alta, a professora Cooperante acredita que esta contribui para o sucesso escolar dos alunos, traduz-se em melhorias ao nível das capacidades de compreensão, expressão e organização do pensamento e que possibilita que se tornem cidadãos mais ativos socialmente. Em relação aos aspectos negativos, salientou que para algumas crianças pode nem sempre ser bom, as crianças que têm mais dificuldades podem sentir-se desmotivadas, envergonhadas ou gozadas pelos colegas. Em relação às estratégias conhecidas, a professora assume que não conhece umas grandes estratégias e que sabe que não é melhor para falar sobre o tema. Em relação às estratégias que utiliza, destaca a leitura mediada pelo professor e a leitura individual. Em relação aos suportes, utiliza o quadro branco da sala, fichas de trabalho com textos, o quadro interativo e os recursos da escola virtual. Em relação às tipologias textuais, destacou a leitura de palavras, frases, narrativas e textos poéticos. E após a nossa intervenção, equaciona algumas mudanças como a implementação de momentos de leitura em coro e a diversificação das tipologias textuais. Posto isto, foi importante serem-se algumas considerações finais, foram importantes momentos de reflexão que nos fizeram chegar a algumas conclusões em relação à nossa intervenção. Posto isto,
fomos capazes de responder à pergunta em que medida a leitura em voz alta é importante numa fase inicial de aprendizagem da leitura e percebemos que os objetivos delineados foram alcançados, ou seja, foi-nos possível compreender a importância da leitura em voz alta, desenvolver a leitura em voz alta no grupo de crianças, compreender a importância da leitura em voz alta na ótica da professora cooperante. Além disto, quando em contacto com os livros e a leitura, os alunos tiveram a possibilidade de desenvolver o gosto pela mesma e acabaram por se sentir motivados, o que foi também importantíssimo para o nosso trabalho. Os resultados relacionados com a autoestima e a autoconfiança nem sempre foram positivos, mas as dificuldades acabaram por ser ultrapassadas e as limitações acabaram por ser ultrapassadas quando, em conversa com os alunos, e que explicámos que não podiam gozar com os colegas, estamos na escola para aprender e para ensinar-nos também uns aos outros. Além disto, a professora cooperante, apesar de não implementar diariamente as estratégias, demonstrou-se bastante cooperativa e disposta a inserir este momento na sua prática, o que foi extremamente vantajoso. Também como consideração final, importa dizer que sentimos algumas dificuldades relacionadas com a situação de pandemia, que fez com que existissem menos sessões de leitura em coro, e o facto de termos escolhido as notas de campo como um instrumento de recolha de dados, a par da implementação das estratégias de leitura, o que tornou um pouco difícil, pois nem sempre era possível estarmos a implementar uma sessão de leitura e estarmos a registar em simultâneo as notas de campo. Além disto, no âmbito da investigação-ação, acreditamos que poderiam ter sido melhorados alguns aspectos, nomeadamente a diversificação de tipologias textuais, caso tivéssemos utilizado bandas desenhadas, que foram das poucas tipologias textuais que não introduzimos, e se fossem realizadas mais sessões de leitura a pares e em coro. Além disto, foi possível também compreendermos a importância e a necessidade da formação de professores do primeiro ciclo nesta matéria, quando no momento da entrevista à professora cooperante, percebemos que a própria professora acreditava que não era a melhor para falar sobre este assunto e que, portanto, não se sentia muito segura com este tema. Posto isto, voltamos a agradecer a vossa participação e esperamos que tenham gostado. Deixamos então as referências. Obrigada.